Pessoal, vamos já começar, certo? Só esperando o professor Joel, que está enfrentando os probleminhas lá na internet dele, né? No Antonópolis. Mas a gente vai já começar, certo? Esperar aqui conectar aqui é o Joel, só um pouquinho. Vamos já começar, viu, gente? Só esperando um pouquinho aí. Tô esperando o colega Joel, o professor Joel, entrar pra gente começar, certo? Olha, ó, Bia tá dizendo, tá na hora, professor. Elton Bessa, chegamos aqui, abaixo ditadura, imperialismo norte-americano. Show de bola, viu? Show de bola. Professor Joel, professor Joel. Adicionando professor Joel. Pronto, gente. Show de bola. Então, estamos aí, certo? Professor, tá dando para escutar direitinho? Tá sim. Vocês estão me escutando Pronto. aí? Todo mundo? Gente, tudo bem com vocês? É, eu sou o professor Ronald Felipe, né? E estou acompanhado do meu amigo professor, meu caro amigo professor Joel Neto, né? Nós dois somos professores de História da Escola Profissionalizante de Jaguaruana. E aí, essa data de hoje é uma data muito significativa para nós que somos historiadores, né? É uma data que marca um passado obscuro da nossa história, né? Um passado que deixou marcas, deixou sequelas muito grandes e que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? Porque no momento que a gente vive, né, na atualidade, aquilo que aconteceu em 64 reflete muito na vida da gente, reflete muito nas ações das pessoas e como a sociedade ela se organiza hoje, né? Esse acontecimento, esse marco nefasto na nossa história que foi a ditadura militar brasileira. Vou passar ao professor Joel, o professor Joel fazer a saudação dele. Pessoal, boa noite. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente discutir um tema que é tão caro à nossa história, que é tão cara à nossa formação enquanto cidadão desta República Democrática que é o Brasil e que nós precisamos repensar algumas coisas, trazer alguns elementos, principalmente agora, onde nós temos presenciado o surgimento de narrativas que tendem a dizer que não houve ditadura no Brasil, a dizer que a tortura, que a corrupção, que a violência não existiram e que se existiram em algum momento foram aceitáveis, eram toleráveis, digamos assim, diante. Joel, tá falando? Joel ainda tá conectado? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vou começar aqui discutindo o contexto do golpe militar de 1964 e em seguida eu vou passar a palavra para o Ronald, tá bom? Então, vamos lá, começar aqui. Bom, pessoal, para a gente entender como é que esse golpe militar de 1964 ele ocorre, nós precisamos fazer uma análise contextualizada do que o mundo vivenciava nesse período, tá bom? Saído de uma guerra mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial, em que houve a derrocada de uma das principais forças políticas, que era o nazismo, e a disputa pela hegemonia global, ela passa a se concentrar agora entre dois grandes polos econômicos e políticos, dois regimes, digamos assim, satélites, que eram os Estados Unidos, o polo representante do capitalismo, e a União Soviética representando os processos revolucionários ditos socialistas do século XX. Não é?
nesse contexto, nós vamos ter uma disputa a nível global para ver quem consegue expandir o seu domínio, para ver quem conseguir mais parcerias econômicas, quem consegue ter uma influência na política internacional maior. Então, aqui no Brasil, o que estava acontecendo perto de 1964? Nós tínhamos um presidente que conseguiu governar a partir de 1963, que é o João Goulart, que a gente também chama de Jango, né? O João Goulart, ele vai se caracterizar, sobretudo, por endossar e por apoiar e incentivar a realização daquilo que nós chamamos de reformas de base, que era algo que já vinha sendo discutido no Brasil desde 1958. Então, não é uma discussão que surge com o João Goulart, é uma discussão que vem antes dele, principalmente a partir do PDT, Partido Trabalhista, Partido daquela Trabalhista aqui no Brasil. Em 1958, nós temos o início dessas discussões sobre as reformas de base, que seriam reformas a serem realizadas no Brasil com o intuito de superar o subdesenvolvimento que se arrastava no Brasil desde o período colonial e que mesmo a era Vargas, que havia dado passos importantes no processo de industrialização no Brasil, não havia conseguido resolver. Então, havia um conjunto de reformas, entre elas a reforma agrária, a reforma universitária, a reforma bancária, a reforma urbana, a reforma administrativa e a reforma fiscal. Essas 6 reformas seriam os pilares que iriam estruturar esse processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Entre eles, a gente dá um destaque maior à reforma agrária. Por que a gente dá um destaque maior à reforma agrária aqui nesse sentido? Porque boa parte da riqueza do Brasil produzida até então é uma riqueza que ou partia ou dependia direto ou indiretamente de um poderio agrário, digamos assim. E com isso, né, o Jango passa a incentivar movimentos populares, tanto no campo e na cidade, para essas reformas. No campo, nós vamos ter principalmente um avanço das ligas camponeses, principalmente aqui no Nordeste. Aí eu deixo a indicação de um filme que é Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que trabalha justamente o que são as ligas camponesas, o que foram as ligas camponesas. Nas cidades, um avanço muito grande dos movimentos populares ligados às classes operárias, urbanas e industriais. Contudo, nós vamos ter uma reação negativa dos setores conservadores da sociedade brasileira, principalmente os membros da elite, que temiam que esta reforma agrária conseguisse abalar os seus privilégios, que já se arrastavam desde o período colonial, e com isso a elite brasileira difunde, principalmente através dos meios de comunicação, a ideia de que o Brasil vivia uma ameaça comunista. Havia no discurso da elite, e esse discurso vai ser endossado, inclusive pela classe média, pelo clero e também por alguns setores populares do Brasil, de que havia uma ameaça comunista e que o Jango era essa representação. Muito tempo depois, inclusive, se eu não me engano, em 2013, foram revelados alguns documentos em que o então embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil tratava o Jango como uma espécie de Fidel Castro, né? Alguns anos antes, em 1959, né, havia se promulgado a Revolução Socialista Cubana, o que deixou os Estados Unidos temerosos quanto à situação da América Latina. Então, diante disso, havia esse temor da elite brasileira, influenciada, obviamente, pelo papel dos Estados Unidos na política internacional, e ela passa a difundir esse discurso de que havia uma ameaça comunista rondando o Brasil. Então, se cria um clima de polarização política. A gente pode exemplificar esse clima de polarização política em 2 grandes manifestações. O comício das reformas, que vai ser realizado na Central do Brasil e que vai ter aí mais ou menos em torno de 150 mil pessoas participando, inclusive com um discurso histórico do Jango
endossando essas reformas, um discurso pró-reforma, e no mesmo mês, ainda no mês de março já de 1964, né, precisamente no dia 19 de março, nós vamos ter a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, que vai ser uma marcha organizada pelos setores conservadores da sociedade brasileira, né, para derrubar o governo Jango. né? E com isso, pessoal, a influência dos Estados Unidos ela ganha cada vez mais força dentro do Brasil, não só no Brasil e na América Latina. Tanto é que isso vai desembocar naquilo que a gente chama de Operação Condor, tá bom? Que vai ser uma aliança dos conservadores que vão compor os governos da América Latina aí da década de 60 até o final da década de 80, tá bom? E que eram responsáveis por adotar posturas autoritárias que inviabilizassem a ação de uma oposição que seria ligada à União Soviética, né? Então, entre o dia 31 de março, né, e o 1º de abril de 1964, nós vamos ter um golpe militar. Esse golpe militar vai culminar com a saída do João Goulart do poder e a chegada dos militares ao poder, iniciando assim esse longo período de 21 anos de ditadura militar que nós vamos ter aqui no Brasil. Ronald, passa a palavra para ti. Bem, gente, continuando a explanação que o Joel colocou, né? Eu coloquei aqui alguns tópicos aqui que eu acho interessante a gente refletir, viu, Joel? Primeiro, uma situação que eu acho bem interessante primeiro a gente discutir, né, que foi o que o Joel terminou agora, é que se a gente for perceber a história, né, quando a gente estudava história, Joel, os nossos professores eles falavam muito sobre isso, né? A memória ela é disputada. Existe uma disputa muito grande pela memória, né? E se a gente for perceber a memória, como é que ela é disputada dentro da questão da ditadura militar, né? Como o Joel terminou agora na fala dele, nós temos essa questão de que entre a noite do dia 31, né, de abril de 1964 e 31 de março de 1964 e 1º de abril de 1964, nós temos o golpe militar, né? E aí, se a gente for ver, os discursos em relação à ditadura, né, sobre esse momento histórico, são muitos. Os militares, eles não são, se vocês perceberem, se vocês forem conversar com algum militar, eles são extremamente relutantes em dizerem que esse acontecimento ocorreu no dia 1º de abril. É extremamente relutante em relação a eles essa data. Para eles, né, aconteceu no dia 31 de março de 1964. E aí, gente, eu trago para vocês uma questão aí histórica, né, que a gente sabe que historicamente no Brasil se construiu essa ideia de que o 1º de abril é o dia da mentira, né? Hoje nós comemoramos o dia da mentira no Brasil. E aí o que ocorre? Muitas pessoas, né, a maioria da população, na verdade, na época, assistiu os fatos, né, que se deram em relação à ditadura. Eles assistiram os fatos de maneira quase que bestializados, né? Porque as pessoas não sabiam de fato o que estava acontecendo. As pessoas acreditavam que não, é uma encenação, isso aqui não é de verdade, não. Hoje é dia 1º, é dia da mentira, né? Não estava acontecendo. E aí até existe ainda a questão da memória, de você dizer que um fato aconteceu no dia 31, né? Ou no dia 1º. O dia 31 representa para os militares uma espécie de dia da liberdade, dia da glória, né? Em que o Brasil teria se afastado, como o Joel falou, desse espectro, desse inimigo vermelho que era o comunismo que se avizinhava na época, né? Para muitos, né, a comemoração desse dia, assemelhar esse dia ao dia 1º de abril, né, realmente mostra a derrocada do que foi a ditadura, né? A farsa do que foi a ditadura militar, ou seja, uma mentira, né, de fato. Então, existe essa disputa pela memória muito grande, ou seja, foi no dia 31 ou foi no dia 1º, né? Isso faz parte da disputa pela memória, né? Isso aqui é extremamente relevante para a gente discutir, né? Uma coisa que eu queria trazer, Joel, que era uma questão mais de uma discussão de terminologia mesmo,
é a questão do termo ditadura, né, para os nossos alunos e quem está assistindo saber um pouco, né? O próprio termo ditadura, né, o termo ditadura, ele vem do latim dicere, né, e que significa dizer, falar, contar, né? E aí existe a ligação do dicere com daik, né, que vem lá do indo-europeu, que significa indicar, ou seja, o termo ditadura, ele aí tem a ver com a origem da palavra ditadura em si, tem a ver com essa ideia, né? Algo ditado, algo obrigado, algo que se indica, né? Que se impõe. E aí, as ditaduras militares na América, né? Principalmente na América Latina, elas têm, assim, a América Latina, de certa maneira, ela tem um histórico em relação muito, muito próximo com as ditaduras militares. Se a gente for ver, por exemplo, o Brasil, né, sofreu ditaduras militares, ditadura militar, o Chile viveu uma ditadura militar muito pesada, a Argentina também viveu uma ditadura militar muito pesada mesmo, né? Então, de certa maneira, tá totalmente contextualizado com o que o Joel colocou, né? A questão de que existia também um projeto, um plano, né, por detrás aí desse espectro que era o comunismo, esse medo realmente de essa doença, né, se espalhar de fato na época. E aí, gente, eu trouxe queria só, antes de entrar em alguns aspectos mais gerais da ditadura, eu queria entrar em uma distinção que eu queria fazer, Joel, que às vezes as pessoas não entendem muito, né? Tem uma historiadora e também filósofa chamada Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, que ela foi a responsável por fazer a distinção do que nós chamamos de autoritarismo e totalitarismo. Existem muitas discussões, né, em relação a essa divisão da Hannah Arendt, né, mas a divisão mais clássica realmente que existe, né, em relação ao que é totalitarismo, né, se é um totalitarismo, uma ditadura totalitária, uma ditadura autoritária, quem fez isso foi a Hannah Arendt, então a gente usa essa conceituação construída pela Hannah Arendt, né. Só para deixar um pouquinho a par para vocês, né, segundo a Hannah Arendt, tanto a ditadura autoritária como a ditadura totalitária, elas têm características próximas, principalmente a subordinação dos poderes, né? Em uma ditadura totalitária, tanto autoritária como totalitária, você tem, por exemplo, o poder judiciário, o poder legislativo, submetidos ao poder executivo, né? Além disso, nós também temos a repressão, que é muito forte, né? Então, você vai ter a criação de meios, elementos que o Estado vai construir para gerar sobre as pessoas a questão da repressão, né? No Brasil, por exemplo, nós vamos ter o DOPS, né? O departamento que é o DOPS, e nós vamos também ter o DOI-CODE, né? Então, para Hannah Arendt, existe essa semelhança entre a ditadura autoritária e a ditadura totalitária, ou seja, tanto a questão da subordinação do poder executivo, do poder legislativo e judiciário ao executivo, como também a questão da repressão muito forte aos meios de comunicação, à cultura, à arte, à música e assim vai, né? Uma coisa aí assim, Ronald, como é que então nós podemos diferenciar uma ditadura autoritária de uma ditadura totalitária? A Hannah Arendt ela diz o seguinte, né? E por isso que existem muitas discussões em relação à conceituação feita pela Hannah Arendt, né? Se você for pegar, segundo ela, a grande sacada das ditaduras totalitárias é que elas têm uma espécie de ideologia por detrás da ditadura, né? Por exemplo, se a gente for pegar nazismo e fascismo, né? Nazismo e fascismo italianos, né? O nazismo alemão e o fascismo italiano. O nazismo e o fascismo, eles tinham uma ideia por trás, né, em si, de uma espécie de hegemonia, né, principalmente pregada pela Alemanha, a questão, por exemplo, do arianismo, né, a questão da construção de uma raça superior, de uma raça mais elevada, né? A principal sacada que a Hannah Arendt coloca é essa questão, né? Mas aí você tem, por exemplo, a grande outra sacada que ela coloca é a questão de que dentro de um regime totalitário, né, o Estado ele incita as pessoas a participar das coisas, né? De certa maneira, surge a figura de um líder
por exemplo, Hitler na Segunda Guerra Mundial, né, na Alemanha, e nós vamos ter Mussolini, por exemplo, lá na Itália. E aí nós vamos ter, por exemplo, Stalin na União Soviética e assim vai, né? Então vai surgir essa ideia de um líder, de uma pessoa carismática. Já ao contrário, a ditadura militar, né, um regime, uma ditadura autoritária, ela o quê? Ela busca afastar a população das discussões, das participações, né? Então, cerceia a liberdade de fato, né? Então, essa é a grande diferença que a Hannah Arendt coloca de uma ditadura autoritária para uma ditadura totalitária. Ou seja, a questão de você ter o surgimento de um líder, né? E também de uma ideologia por trás disso, né? Os regimes totalitários, eles têm por detrás em si, eles têm essa sacada, certo? Falar bem rapidinho para vocês, né? Como o Joel colocou, né? Entre os dias 31 e 1º de abril de 1964, nós vamos ter, então, o que nós chamamos de início da ditadura militar. A ditadura militar, ela vai ser um período, né, que se estende de 1964 até 1985, né? E aí, durante esse período, nós vamos ter um revezamento de presidentes nesse período, que vão governar e vão ter características bem diferentes, né? Segundo algumas tradições da história, né, segundo a historiografia tradicional, nós vamos ter, por exemplo, a galera da linha branda, né, a galera da linha branda, uma galera mais formada, isso é a historiografia tradicional que prega, né? E nós vamos ter a galera da linha dura, né? Primeiro presidente da ditadura militar brasileira, nós vamos ter o cearense Humberto Castelo Branco, né? Que era para ser uma espécie de orgulho para a gente, mas é uma vergonha, né? Na verdade, porque assim, nós queríamos muito ter um presidente oriundo do Ceará, né? Mas não um presidente militar. Então, de certa maneira, é até foco de, assim, vergonha para nós cearenses termos um presidente militar. Primeiro presidente, então, brasileiro da ditadura vai ser o cearense Humberto Castelo Branco, né? Depois de Castelo Branco, nós vamos ter uma sequência aí com Arthur da Costa e Silva. E aí, o Arthur da Costa e Silva é o período que nós chamamos de anos de chumbo, né? É o período mais pesado da ditadura. Durante o governo do Costa e Silva, nós vamos ter, por exemplo, a edição do ato institucional número Ronald, 5. tá me ouvindo, Né? tu? Durante esse... Joel, tá falando, Joel? Tá escutando, Joel? Aqui foi. O teu áudio caiu aqui. Eu vou reiniciar, eu vou sair e entrar de novo. Tá bom? Certo, certo. Aqui não está normal. Aqui está normal, olha, o pessoal está dizendo. Novamente, só um pouquinho, certo, pessoal? A gente volta aqui, chamar o professor Joel novamente, para a gente continuar com a nossa live, certo? Envie aqui o pedido para ele. Pronto. Envie aqui. Deu certo? Pronto, pronto. Pronto. Pessoal, desculpa, porque quem Tá dando para mora escutar, em pessoal? sítio, Natal, é assim. Deixa eu ver aqui. Pronto, o João Neto, a gente vai descrever, certo? Cada um de nós, eu e o Joel, cada um de nós vamos Pronto. apresentar um pouquinho, certo? De cada tópico. Pode ficar tranquilo que tem uma parte econômica. Aí, só assim, para mim ir mais para frente, nós vamos ter, por exemplo, o AI-5, né? O presidente nesse período, certo? A Constituição, na verdade, durante o período da ditadura militar, a Constituição brasileira ela foi rasgada, né? A Constituição é ditada em 1946, né? Ela vai ser rasgada, de certa maneira. E aí, como é que os presidentes eles vão governar durante esse período que nós chamamos de ditadura? Eles vão governar com base em atos institucionais. Nós vamos ter 17 atos institucionais, né? Mas 5 desses marcaram a história do Brasil, que as pessoas lembram muito, né? Principalmente um que marcou a história, que foi o AI-5, né? O AI-5, ele, de certa maneira, ele colocou o presidente como governante supremo do país. Deu poderes plenos ao presidente, né? Inclusive, por exemplo, retirando algo que era próprio que as pessoas têm direito, né? Um direito conquistado aí pós-Revolução Francesa, né? O pessoal que discute o direito aí fala um pouco sobre as fases do direito, né?
E aí a questão do direito à liberdade, né? O habeas corpus, você ter direito de responder de maneira livre por algum ilícito cometido, né? E aí, nesse período, o habeas corpus perdeu totalmente seu efeito, né? Não existia mais habeas corpus, né? Posteriormente ao Arthur da Corte Silva, nós vamos ter o Emílio Garrastazu Médici. Esse período da história brasileira é um período bem interessante, que eu acho até interessante, que eles chamam de... Nós temos aqui o período que nós chamamos de ufanismo, né? Que é o quê? É o período em que vai começar-se a fazer apologia muito forte ao Brasil, né? Mostrar lá fora que o Brasil estava ótimo, que o Brasil estava perfeito, que as coisas estavam funcionando muito bem, né? Então nós chamamos isso de ufanismo. Nós vamos ter até músicas criadas, né? Eu não sou muito bom de música, não, mas eu vou cantar uma musicazinha bem rápido para vocês. Não sei se vocês já escutaram, diz assim, né? As praias do Brasil ensolaradas, lá, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras. Vou cantar, amor. Não sei se vocês já escutaram essa música, mas ela faz parte dessa ideia de ufanismo. Ou seja, realmente fazer apologia ao Brasil, mostrar quem estava lá fora que o Brasil estava bom, estava andando com a ditadura, né? O quarto presidente nesse período, nós temos aqui o Ernesto Geisel, né? Que é o período que nós temos chamado de distensão, ou seja, é o período do início da abertura do fim para a ditadura militar, né? A questão da distensão. E o último presidente militar, nós vamos ter aqui o João Batista Figueiredo. Esse daqui, né, o que vai dar a cartada final. João Batista Figueiredo, não muito sábio, né? Ele vai assinar a lei de anistia. E a lei de anistia, assim, a lei de anistia, como o próprio nome diz, anistia, perdoar, né? Então a lei de anistia perdoava todos aqueles criminosos, né? Muita gente que estava fora do Brasil, que se exilou, pôde voltar, mas essa galera todinha que matou, que estuprou e que cometeu uma série de crimes durante esse período, que o Joel e eu vamos falar um pouco, esse pessoal terminou todo saindo como inocente, né? Inclusive o próprio Brilhante Ustra. Joel, só para me terminar aqui rapidinho, para me te passar, eu queria fazer uma crítica bem rápida. O pessoal sabe sempre que eu gosto de fazer isso. Uma crítica ao nosso presidente Bolsonaro, né? O de vocês, de quem quiser que seja, porque não é meu, certo? Esses dias, né, nós sabemos que é o período da ditadura, né? E desde que o Bolsonaro se elegeu, ele faz apologia à ditadura, né? Ele se elegeu usando esse discurso de apologia à ditadura. E aí ontem, né, em algumas falas, tanto do Bolsonaro como do vice-presidente Hamilton Mourão, né, nós temos uma fala saudosista em relação à ditadura, né? Bolsonaro disse o seguinte: hoje é o dia da liberdade, em relação à ditadura militar, né? Hoje é o dia da liberdade. Né? O Joel está até rindo porque é de mangá mesmo. E aí o Hamilton Mourão disse assim: há 56 anos, as Forças Armadas interviram na política para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Gente, chega até a ser bonito, né? Mas eles deviam ter vergonha na cara de publicar essas coisas, né? Bolsonaro dizer que hoje é o dia da liberdade, e o Hamilton Mourão dizer que a ditadura veio para resolver os problemas, né, da corrupção, de uma série de coisas que eles diziam que haviam, né? Então, essa é a minha participação por enquanto, né? Eu passo agora para o professor Joel para continuar. Vamos lá, vamos continuar, gente. Eu vou fazer aqui uma explanação sobre o processo de tortura e também de repressão na ditadura militar, tá bom? E aí eu vou conversar com vocês trazendo alguns fatos, alguns dados interessantes para a gente pensar, tá bom? Primeiro, pessoal, a criação de organismos, tá bom, do Estado que vão ser responsáveis por praticar a tortura e tornar a tortura algo institucional, ou seja, algo que faz parte das estruturas do Estado, tá bom? Então, nós temos dois polos aqui, que é o DOPS e o DOI-CODE, tá bom? Que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é. Mas eu gostaria de começar, pessoal, por uma coisa que a gente não lembra muito, não recorda muito, tá bom? Que é a OBAN.
A OBAN, ela foi uma operação, a Operação Bandeirantes, que ocorreu no ano de 1969, e que tinha como principal objetivo o sequestro e a prisão, e a tortura e a morte de militantes de esquerda, principalmente ligados a grupos armados, tá bom? Da experiência da OBAN, o modelo de repressão da OBAN, ele vai dar origem, pessoal, ao que nós chamamos de DOI-CODE, tá bom? O DOI-CODE, ele é o Destacamento de Operações de Informação e Centro de Operações de Defesa Interna, tá bom? Que seria esse organismo responsável por mapear e perseguir essas pessoas que eram, então, consideradas inimigos da ditadura, né? Aqueles que vieram a se tornar os alvos da ditadura militar aqui no Brasil, tá bom? Tudo isso vai ganhar força com o AI-5, tá bom? Inclusive, o próprio DOI-CODE vai ser criado em virtude do AI-5, mas a repressão ela começa antes do próprio AI-5, com o assassinato de civis em passeatas, logo no início da ditadura militar, quando ainda havia uma mobilização muito forte das massas pela democracia. Então, nesse momento inicial, após o golpe, nós vamos ter aí uma presença muito forte de pessoas pró-democracia na rua. Essas manifestações elas vão ser reprimidas e muitas mortes vão ocorrer nessas manifestações. Por exemplo, a campanha Brasil Nunca Mais, que foi organizada, inclusive, por setores da Igreja Católica, recebeu mais de 800 denúncias, precisamente 876 denúncias de tortura que teriam acontecido nos anos de 1969 e 1977, que são aqueles anos que representam, digamos assim, o ano de chumbo, tá bom? Aqueles anos em que a repressão ela vai ocorrer de uma forma mais aguda aqui no Brasil. A Comissão da Verdade, muito tempo depois criada, né, a Comissão da Verdade da OAB, ela vai estimar que houve aí cerca de 434 assassinatos e desaparecimentos políticos aqui no Brasil. Né? São 434 pessoas que foram mortas e seus corpos desapareceram e até agora ninguém achou. Inclusive, entre esses mortos e desaparecidos está Fernando Santa Cruz, que é o pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, né? Dentre esses casos de tortura e morte, um deles vai se tornar muito conhecido, que é o caso do jornalista Vladimir Herzog, tá bom? Vladimir Herzog, pessoal, ele foi um jornalista que foi assassinado durante a ditadura militar, precisamente em 25 de outubro de 1975, tá bom? Ele foi acusado de ter ligações com o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que na época era ilegal, e ele foi convidado, né? Foi intimado a depor no DOI-CODE, em São Paulo, e lá ele foi torturado e foi assassinado, né? Como forma de encobrir esse assassinato, foi forjada uma tentativa, né? Se tentou forjar um suicídio, né? Pegaram uma tira, né? Uma tira de pano, colocaram no pescoço do Vladimir Herzog e amarraram, né, na grade da cela. E aí tiraram uma foto, essa foto foi publicada em jornais, dizendo que ele tinha cometido suicídio, né, quando na verdade ele foi assassinado, ele foi vítima da tortura. Essa história só conseguiu vir à tona, essa história só conseguiu vir à tona porque a mulher do Vladimir, que é a Clarice, ela foi atrás, ela exigiu exames, ela exigiu uma perícia maior, ela notou que havia irregularidades, que havia uma fraude sendo articulada ali e conseguiu mesmo levar à tona a história de que ele tinha sido assassinado devido à tortura e não pelo... Joel, só uma coisinha. Eu estava colocando... pode dizer. Não, é só uma coisa que eu estava pensando agora, Joel. É em relação, novamente, que eu falei no início, a questão da disputa pela memória, né? Porque
dizer que o Herzog se suicidou suavizava, de certa maneira, para os militares, né? E dizer que ele foi assassinado, isso aí, certa maneira, penalizava os militares, né? E até hoje, havia, não sei se tu lembra, mas durante o governo da Dilma Rousseff, foi criada a questão deixa eu só lembrar aqui, sobre a verdade, a CPI da verdade, não, Da era, deixa eu só verdade. lembrar, Comissão da Verdade. a Comissão da Verdade, isso. E um dos objetivos principais da Comissão da Verdade foi o quê? Mudar a certidão de óbito do Herzog, né? Não sei se você leu sobre isso, mas um dos objetivos principais era mudar a certidão de óbito do Herzog, né? Conseguiu fazer isso, né? Mas até então, a própria certidão de óbito do Herzog dizia o quê? Que ele havia se matado, né? Ele havia se suicidado. E aí, a partir, acho que foi em 2013, né? Houve a questão realmente, né? A Comissão Nacional da Verdade conseguiu mudar a certidão de óbito dele, colocando a questão de assassinato, né? Só para destacar, até para a gente passar para o próximo ponto, né? A gente destacar os tipos de tortura que aconteciam, né? Eu recomendei, inclusive, para alguns alunos que eles assistissem uma pequena reportagem que foi feita pela Rede Record, que é As Crianças e a Tortura. Esse é o título da reportagem, que traz depoimentos de pessoas que, na época, eram crianças e que foram torturadas durante o período militar ou que foram utilizadas em torturas, né? Muitas vezes as crianças eram levadas até os locais onde seus pais estavam sendo torturados e eram vítimas de tortura psicológica. Aí elas diziam, os militares diziam que elas iam entregar para adoção, que iam mandar elas para outros países e por aí vai. Como uma forma de torturar psicologicamente tanto os pais que estavam sendo torturados, como também as crianças, né? Inclusive o Brasil, ele tem o preso político mais jovem do mundo, que foi o Ernestinho, se eu não me engano, ele foi preso político com 1 ano e 8 meses. Inclusive na ficha criminal do Ernestinho, na época, ele tinha 1 ano e 8 meses e foi colocado que ele era um perigoso comunista, né? 1 ano e 8 meses. Mas durante a ditadura se desenvolveram vários métodos de tortura, né? Entre eles a cadeira do dragão, tá bom? Que é uma cadeira feita de metal, em que as pessoas eram torturadas, em que elas sofriam choques elétricos, principalmente em lugares sensíveis, na língua, nos ouvidos, nas pálpebras, nas narinas, nos mamilos, nas virilhas, nas axilas, nos órgãos genitais, tanto das mulheres como dos homens, no ânus, enfim. Em todos os lugares que vocês puderem imaginar, as pessoas sofriam choques elétricos. Além disso, você tinha um pau de arara, em que as pessoas eram dependuradas de cabeça para baixo e apanhavam, através do uso da palmatória, a prática do afogamento, do espancamento, do estupro, né? A prática do estupro ocorriam muitos estupros. Aliás, essa era uma tática utilizada, né? O estupro nas suas mais diferentes formas, né? Como, por exemplo, o estupro mesmo do militar ir lá estuprar a pessoa, mas também dele inserir objetos nas vaginas das mulheres, de inserir animais, por exemplo, baratas e ratos nas vaginas das mulheres, né? Além disso, a tortura psicológica e a utilização de animais. Isso é um dado interessante porque houve uma operação de perseguição à guerrilha do Araguaia, na floresta, e lá os militares capturaram jiboias, jacarés, e trouxeram para os quartéis de São Paulo e utilizavam esses animais como objeto de tortura, né? Colocavam esses animais junto com as pessoas em salas fechadas e amedrontavam as pessoas e praticavam a tortura, tá bom? Então, assim, a tortura ela era algo institucional, não era, como nós podemos dizer, um ponto fora da curva, um excesso que alguns insistem em dizer que aconteceu aqui, outro acolá, né? Dentro desse espectro da tortura, a gente destaca, né, o torturador mais conhecido, que é o Inferno Tenha, lá nas profundezas do inferno, e que
que ele foi o responsável justamente por essa prática de inserir animais, de estuprar mulheres, de utilizar crianças como método de tortura e por aí vai, e que chegou a ser exaltado como um herói por, por deputados e também por algumas pessoas mesmo da sociedade civil que, ou por desconhecimento ou mau caratismo mesmo, acreditavam que esse homem tinha sido uma espécie de herói, né? Então a tortura era algo institucional. Aliás, tem um documentário muito interessante que se chama Pastor Cláudio. Como todo mundo que foi envolvido com crimes políticos foi anistiado no final da ditadura, então essas pessoas que praticaram as torturas, elas passaram livres dos crimes que elas cometeram. Um desses caras é o que hoje a gente chama de Pastor Cláudio, que foi um dos caras responsáveis por realizar torturas e desovas de corpos, né? Então essas pessoas elas eram levadas e jogadas em córregos. No caso do pastor Cláudio, ele mostra uma relação estreita entre os setores militares e os setores empresariais. Isso é interessante porque muitos centros de tortura eram financiados por empresários, não só daqui do Brasil, mas empresários de fora. Inclusive, um desses empresários chegou a ser assassinado em uma ação de um grupo armado aqui no Brasil, se não me engano, foi o MRO, tortura aqui no Brasil. Então, o pastor Cláudio ele relata que ele cansou de levar corpos para serem incinerados lá numa usina de cana que ficava no interior de São Paulo e tudo mais. Mostra que a tortura ela era algo recorrente, era algo visível, e todas as patentes militares tinham conhecimento de que a tortura acontecia, então não era algo, digamos assim, esporádico, não era algo que era escondido das autoridades políticas, das autoridades militares da época. Pelo contrário, era utilizado como uma estratégia. Inclusive, muitos desses torturadores tiveram treinamento nos Estados Unidos. Então, isso é interessante da gente saber que a tortura ela foi alçada a um nível institucional na ditadura militar aqui do Brasil, tá bom? Ronald, passar para ti o próximo ponto aí, para a gente acelerar o processo. Continuando, João. Pessoal, eu vou colocar agora para vocês o Marcos Vinícius, que é aluno da gente da Escola Profissional de Jaguaruana. Ele perguntou assim, deixa eu só pegar aqui a pergunta, Joel. Ele colocou assim, como se deu a luta dos artistas por meio de obras e músicas, tipo Elis Regina, Caetano Veloso? Pessoal, eu vou colocar uma música para vocês, eu espero que vocês escutem. Ela é uma música que não é tão... Eu não vou colocar ela toda, mas eu acho que ela é uma música que ela embala o coração da gente quando a gente fala de ditadura, né? Que é uma música aí que nós temos dois artistas fenomenais, assim, dois gênios da música brasileira, que são Gilberto, o Milton Nascimento, né? Tem o Gilberto Gil, claro, mas essa música ela é interpretada pelo Milton Nascimento e pelo Chico Buarque, né? A música Cálice. Eu acho que essa música ela é célebre quando a gente fala de ditadura. Eu vou colocar um trecho para vocês escutarem e aí eu vou fazer uma pequena reflexão sobre a música, certo? Espero que vocês escutem aí. Se não der para estar, vocês me avisem, certo? Pai, afasta de mim esse cálice. Tá dando para estar, Joel? Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Escutem o refrão. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto
Pessoal, eu vou... parei a música, né? É uma música muito bonita. Quem quiser escutar quando terminar a live, o nome dessa música é Cálice, né? Vou mostrar aqui para vocês, espero que vocês consigam ver. Isso aqui é um documento, certo? Emitido, certo? Pelo departamento responsável pela censura na época, né? Olhem esse documento que é que fala sobre a questão da censura da música Cálice. Vejam aí, certo? Tá dando para ver, Joel? Mais ou menos. Deixa eu chegar aqui mais próximo. Pronto. Lê aí pra gente, Ronald, fica melhor. Ó, aqui tá escrito, ó, tem um nome vetado. Vocês estão vendo aqui, ó, vetado, né? E aqui tem quem são os intérpretes da música e tal. E aí percebam, ó, Pai, afasta de mim esse cálice, a palavra cálice. O cálice enquanto um objeto, né? Só que percebam, a pessoa que estava fazendo a análise da música, ela colocou aqui, ó, cálice, cálice, cálice. A questão da palavra calar. Ou seja, para responder o que o Marcos Vinícius estava perguntando, né? Uma das táticas utilizadas pelos artistas nesse período é o quê? É utilizar, de certa maneira, expressões que deixam uma informação, né? Cálice, cálice objeto, né? Toma-se vinho e assim vai. E o cálice, a ideia de calar, fechar a boca, né? Então, muitos artistas, né, para responder aí que o Vinícius estava colocando, tem outras músicas também, por exemplo, é Proibido Proibir. Tem outra música, Joel, que eu vou colocar aqui um trechozinho dela, que eu acho muito massa, que é uma música do Gilberto Gil. Agora aqui é muito show também, que é ele pegou uma música do Boniem, né, Boniem, e ele fez a versão brasileira, né, que é Não Chores Mais, né? Ficou lá sagrada na voz do Bob Marley, mas não é do Bob Marley, né? É de um artista chamado Boney M. Vou colocar um trechozinho para vocês escutarem, certo? Escutem a letra, certo? Escutem a letra, certo, gente? Amigos presos, amigos sumido a fim, pra nunca mais. As recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar para trás. Pessoal pedindo para mim cantar. Pessoal, isso daqui é muito alto, tá certo? Não é muito alta a música. Não, não chore mais. Vou cantar, Joel. Não chore mais. Eu vou parar, certo? Só para me mostrar, falar um pouco sobre essas duas músicas. Se a gente for perceber, essas duas músicas, elas trazem uma informação em si, né? E aí, para responder a pergunta do Marcos Vinícius, né, para mim não alongar muito, uma tática utilizada pelos artistas foi, de certa maneira, repassar informações implícitas, né? Ou seja, o Gilberto Gil, né, por exemplo, aqui, colocou a questão, por exemplo, de amigos presos, amigos sumidos e assim afim,
falando sobre isso. Pessoas que haviam morrido, pessoas que estavam presas, que não tinham mais contato. Você tem, por exemplo, a questão do cálice, né? Cantada lá pelo Milton Nascimento, pelo Chico Buarque, né? A ideia de calar-se, né? Ficar calado, né? Então, muitas formas de certa maneira, expressar essa luta contra a ditadura, elas se deram através da arte, da cultura, né? E aí eu trouxe esses dois exemplos aqui, mas aí depois a gente pode trazer mais um pouquinho para vocês, certo? Eu passo a bola aí para o Joel continuar falando mais um pouco, certo? Pronto. A gente já está bem, a gente se alongou bastante, né, no nosso tema, e eu vou passar para um aspecto que, inclusive, o João Neto, um pouco atrás na live, tinha solicitado que a gente falasse sobre a perspectiva econômica na ditadura, né? Um dos grandes mitos utilizados para as pessoas defenderem que foi a ditadura militar é a ideia de que houve um desenvolvimento econômico muito grande no país, né? E eu vou trazer alguns dados aqui para a gente pensar se realmente foi isso mesmo que aconteceu, né? Eu vou tratar aqui de um fenômeno, né, que ficou muito conhecido na ditadura militar, que é o fenômeno do milagre econômico, tá bom? Vou explicar para vocês mais ou menos como é que essa economia ela se organiza aqui dentro da ditadura militar. Primeiro que quando os militares chegam ao poder, pessoal, em 1964, através do golpe que eles vão dar, né, nós vamos ter uma mudança drástica na nossa economia. Primeiro de tudo, nós vamos ter uma substituição utilizada até então, que é um modelo que vinha fracassando. Nesse período, pessoal, nós vamos ter uma alta na inflação. A inflação ela vai estar girando em torno de 93,5% e também chegando até 100%, né, as taxas de inflação, além de um desequilíbrio fiscal muito grande e altas taxas de desemprego. A partir de 1968, nós vamos ter um crescimento muito agudo do PIB, né? O PIB brasileiro ele vai crescer de uma forma vertiginosa, um crescimento nunca antes visto na história do Brasil. Para quem não sabe o que é o PIB, pessoal, é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil em um ano, tá bom? Então, por ano, o PIB brasileiro crescia 10%. Em 1973, que é o auge do milagre econômico, mas também é o ano do fim do milagre econômico, o crescimento do PIB foi de 14%. Mas como foi que tudo isso se deu, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. O Brasil estava, sim, produzindo muita riqueza nesse período. Só que essa riqueza ela não era distribuída, pelo contrário, ela era concentrada. Tanto é que essa produção de riqueza ela não era transformada em bem-estar social. Então, a sociedade ela empobrecia cada vez mais, embora o Brasil construísse cada vez mais riqueza. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 1964, o PIB per capita, que é o PIB por pessoa, desconsiderando a desigualdade, era de $261, tá bom? Em 1985, esse PIB per capita ele tinha saltado para $1.643. Só que esse PIB per capita ele desconsidera a desigualdade salarial e ele desconsidera a desigualdade social no Brasil. Então, não havia, de fato, uma distribuição da riqueza, tá bom? De modo que as pessoas realmente estivessem recebendo esse valor mensalmente, tá bom? Vai se dar, pessoal, também pelo incentivo muito grande da entrada de capital estrangeiro no Brasil. Então, nós vamos ter uma entrada muito forte de multinacionais aqui no Brasil nesse período, tá bom? Graças a poderosas e bilionárias isenções fiscais que vão ser fornecidas a essas multinacionais que vão estar entrando no Brasil, tá bom? E a implementação de medidas para proteger o investimento financeiro, a criação de fundos e por aí vai. Um dos exemplos dessa proteção da política monetária no Brasil é a criação do Banco Central, logo em 1964, tá bom? Além disso, pessoal, nós vamos ter nesse período um investimento muito grande em obras. Então, ter criação de estrada, criação de viaduto, criação de ponte. Tanto é que tem uma música da Elis Regina, o Vinícius tinha tocado no assunto antes, tem a música da Elis Regina, que é o Bêbado e Equilibrista, que começa satirizando essas obras. Né? O primeiro verso da música diz o seguinte:
cair a água como cai o viaduto, né? O que isso significa, pessoal? Significa que, na grande maioria das vezes, essas obras infraestruturais, elas eram superfaturadas, né? Nós temos um histórico no Brasil de uma relação muito estreita entre governos e grandes empreiteiras, né? Isso veio à tona, principalmente depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, mas a lua de mel das empreiteiras com o poder do Estado se dá justamente nesse período do milagre econômico, né? Então, nós vamos ter obras que vão ser superfaturadas e, consequentemente, elas vão ter uma infraestrutura debilitada, elas vão desabar. Então, nós vamos ter muitos acidentes, muitas mortes também ocorrendo em decorrência disso. Mas o fato é que nós vamos ter um desenvolvimento estrutural do Brasil nesse período, tá bom? Isso também, pessoal, vai se dar pela criação de 274 estatais nesse período. Entre elas, algumas estatais como, por exemplo, Empresa de Telefonia Brasileira e por aí vai. Vai se dar também pelo contraimento de empréstimos do exterior. Então, o Brasil vai pegar muito dinheiro emprestado em instituições financeiras fora do Brasil, o que vai fazer com que a dívida externa do Brasil suba de uma maneira nunca antes vista também. Mas, em compensação, nós vamos ter também uma diversificação das atividades industriais, o que vai fazer com que a população de pessoas que trabalhavam no meio industrial saia de 1965, com 2 milhões de pessoas participando das atividades industriais, para em 1985 a gente ter 3,5 milhões de pessoas participando das atividades industriais aqui no Brasil. Só que essa política econômica, de crescimento muito rápido do PIB, ela não se traduziu em melhora social. E, obviamente, pelas camadas mais pobres da sociedade brasileira. Por exemplo, as camadas mais pobres elas vão sofrer uma desvalorização do salário mínimo. Entre 1964 e 1985, que são os 21 anos que a ditadura militar vai durar no Brasil, nós vamos ter uma queda do valor real do salário mínimo em 50%. Essa queda, para vocês terem ideia, só conseguiu se recuperar o salário mínimo do Brasil só conseguiu se recuperar dessa queda que sofreu durante a ditadura militar 30 anos depois. Então, durante a ditadura militar, como os sindicatos, o poder de negociação das classes trabalhadoras foi prejudicado pela repressão, pela perseguição, pelo assassinato de lideranças sindicais, isso fez com que as classes trabalhadoras perdessem o seu poder de negociação com o patronato, né? Então, isso vai fazer com que o salário Joel? do trabalho, que até hoje nos prejudica, da alíquota máxima do imposto de renda. Traduzindo isso no português popular, significa que desde a ditadura militar, os ricos praticamente não pagam impostos no Brasil. A carga tributária do Brasil ela recai sobre os pobres, né? Então isso vai beneficiar principalmente o setor empresarial, o grande setor empresarial, né? Nós vamos ter, por exemplo, pessoal, veja só, um crescimento da concentração de renda durante o período da ditadura militar. Em 19... brasileira rica concentrava 20% da riqueza produzida no Brasil. Quando a gente vai em 1985, esse número, essa concentração de riqueza vai ter aumentado. Isso significa dizer que o 1% da população brasileira, que lá em 1964 detinha 20% de toda a riqueza, em 1985 ela vai deter 30%. Isso são dados fornecidos pelo IPEA, tá bom? Que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada daqui do Brasil, tá bom? Só que aí, em 1973, que é justamente o ano de maior explosão do PIB, 14% crescendo, também é um ano que o Brasil vai sofrer um abalo muito. As potências árabes, elas vão praticar um embargo
né, do petróleo, o que vai fazer com que o preço do petróleo quadruplique, né? Então, se antes